Acesse o YouTube e procure por Igreja Senk. Em seguida, clique em inscrever-se. Ative as nossas notificações clicando no sino e selecionando a opção Todas. Clique para assistir a mensagem do dia e não esqueça de deixar o seu like. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais um culto. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Queremos dar boas-vindas ao Espírito Santo de Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus, declarar que Ele venha com seu vento impetuoso e sopre sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Queremos Te exaltar, Senhor, entronizar o Teu santo nome. Levantar altos louvores a Ti, Jesus. Vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Sua vontade. Sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Sua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me na nuvem da quero ir contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito,
em mim. Para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Cante comigo, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer a todos que fazem parte desse ministério, que estão nos ajudando, e agradecer a cada um que está em casa, fortalecendo, edificando uns aos outros, né? Que Deus nos abençoe. Hoje é culto de ceia, é um dia de muita alegria para nós. Eu quero que você já se prepare durante a mensagem e, em seguida, quando terminar essa mensagem, nós vamos estar ministrando a ceia. Então, convide aí o seu irmão que está de lado, sua esposa, família, para que nós possamos estar ceando juntos, celebrando a vitória de Cristo na cruz, em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria orar com você, eu queria que você fechasse seus olhos, para que nós possássemos orar juntos. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua infinita bondade que nos cobre, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, como diz a tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós pedimos, Senhor, o derramar da tua graça, o derramar do teu Espírito sobre nós, sobre a igreja, sobre cada um que está em casa. Eu peço, Senhor, que tu ajude aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure. Cura em nome de Jesus. Pai, nós temos ouvido que alguns irmãos perderam amigos, parentes, que o Senhor conforte o coração, que o Senhor ajude a família, no nome de Jesus. E no nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa sarar e curar as feridas, Pai. Muito obrigado, Senhor, mas nós estamos aqui para te celebrar, te agradecer, porque acima de tudo, tu é o nosso Deus, e nós estamos aqui para te cultuar, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome de Deus, de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós, semana passada, ministramos uma mensagem sobre a vida de Abraão, e eu queria continuar um pouco com essa mensagem, até um pouco mais curta hoje, porque nós vamos ter ceia, e eu queria fazer uma retrospectiva do que foi pregado na semana passada, e nós ministramos sobre as características da vida de Abraão. Para nós lembrarmos, Abraão recebe, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão é chamado, Deus fala com ele, e o Senhor fala para ele sair da sua parentela e ir para um lugar que ainda te mostrarei. E Abraão obedece. Então, característica de Abraão é da obediência, mesmo sem ter total entendimento daquilo que Deus pediu a ele. Ele é obediente, ele é rápido em obedecer. Então, Abraão apronta a sua família e vai à resposta que Deus fez em sua promessa. Ele diz, eu vou te abençoar, mas tu tem que sair daqui. E ele sai e confia em Deus. Mas o ponto principal que nós comentamos é que onde Abraão iria, aonde Abraão pisava, Abraão invocava o nome do Senhor, Abraão levantava um altar ao Senhor. Então, essa aplicação nós podemos trazer para a nossa vida, trabalho. Se nós nos mudamos de uma casa e vamos para outro lugar, nós temos que ali levantar um altar ao Senhor. Nós temos que invocar o nome do Senhor. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso negócio, nosso PG, nosso ministério, tudo que nós formos fazer, nós temos que invocar o nome do Senhor e levantar um altar a Ele. E nós vimos que Abraão, em pouco tempo, ele sai de um lugar, vai para outro, mas ele não esquece de levantar um altar ao Senhor. O que é que isso quer dizer? Que Abraão é um adorador, Abraão é alguém que dá graças a Deus o tempo todo. Ele glorifica a Deus. Nós vimos também que Abraão é um homem que ele não é só guerreiro, não é só adorador, ele é guerreiro. Ele luta para salvar o seu sobrinho. Então, Abraão tem uma característica de um homem, e alguns que estudam os temperamentos dizem que Abraão era um homem compassivo. Ele era alguém que era calmo, o sentimento meio que melancólico. Quando a gente estuda os sanguíneos, melancólico, isso e aquilo, Abraão, alguns estudiosos dizem que ele tinha um sentimento meio que melancólico, ele era meio calmo, mas Deus muda
a vida de Abraão. E eu creio, às vezes nós dizemos assim, eu sou assim porque o meu temperamento, eu sou sanguíneo. Mas Deus mudou também o comportamento de Pedro. Pedro, a todo momento, ele era alvoroçado, sanguíneo, queria se vingar, pegar a espada. Mas depois, quando Pedro é transformado pelo Espírito Santo, nós vamos ver Pedro chamando as pessoas de filhinhos, amados. Pedro dando uma mensagem de amor, que se você ler o texto, você parece que está ouvindo João falar. O que é isso? Deus transforma todos os temperamentos. Deus usa os nossos temperamentos para a glória dele. Ele quer um mais agitado, quer um mais calmo, pensativo, mas todos eles têm que estar sob a direção do Espírito Santo. Então, Abraão era um homem que tinha essa dificuldade, talvez, de sair. Mas Deus fala com ele e ele obedece. Ele é um adorador, ele é um guerreiro. Nós percebemos que Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque, ele é um dizimista. Abraão faz uma aliança com o Senhor. Abraão aceita ser circuncidado aos 99 anos. Isso demonstra seu grau de obediência. Qual de nós, às vezes o Senhor pede e diz assim, deixa de fazer tal coisa, e nós ficamos relutando. Deixa de estar com tais pessoas, nós estamos relutando. O Senhor pede para que Abraão faça o processo da circuncisão aos 99 anos de idade. E Abraão se prontifica rapidamente e obedece. Então, esse é Abraão, um homem de características que nós vamos ver que Deus está trabalhando na vida dele, um crescimento do processo de se tornar o homem que na verdade se tornou o pai da fé. Mas é um processo de obediência, é um processo de invocar o nome do Senhor, de levantar um altar, de obedecer, de ser dizimista fiel, de ser um guerreiro, de não desistir, de não procurar contendas com a família. Ele separa-se de Ló e ele tem confiança em Deus. É um homem com essas características. Eu queria hoje falar de algumas outras características. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 18 de Gênesis, que vai falar sobre um encontro. O texto diz assim: o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 de Gênesis. O texto diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à estrada da tenda no maior calor do meio-dia. Mais uma vez, eu faço a separação dos textos quando diz Deus disse, e quando Deus diz, na sua própria palavra, assim, Deus apareceu a Abraão. Deus fala conosco, mas tem momentos que Deus aparece a Abraão, literalmente. E esse é um encontro entre Deus e Abraão, e eu queria que nós entendêssemos esse encontro. Muito importante para a nossa vida, para nós entendermos como Abraão se portou na presença de Deus. Amém? Então, no capítulo 18, Deus aparece a Abraão no calor do meio-dia. Versículo 2 diz assim: levantou os olhos, olhou e viu 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. E aí, irmãos, vamos logo aplicando o texto. A Bíblia diz que quando Abraão encontra aqueles 3 homens, ele percebe que ali está o Senhor. Ele já tinha visto o Senhor. Se nós voltarmos para o capítulo 12, a palavra de Deus diz assim, no versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Então, Abraão conhece a Deus. Quando ele viu aqueles 2 anjos e o Senhor no meio dele, ele não teve dúvida. Abraão corre e ele se prostra em terra. Você está me acompanhando?
capítulo 18, versículo 2. Abraão, ao ver o Senhor, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Olha, irmãos, Abraão, ele reconhece o Senhor, ele ouviu a voz de Deus, Deus apareceu a Abraão, e agora Deus novamente se manifesta para Abraão, e Abraão, resultado disso, ele se prostra diante dele, diante de Deus. Nós devemos nos prostrar sempre diante da presença de Deus em adoração. Nós devemos, quando Deus se manifesta, nós nos calamos, nós nos prostramos e o adoramos, porque nós devemos prostrar a adoração somente ao Senhor nosso Deus. Abraão fala com o Senhor e ele diz: não passa de mim, rogo-te que não passe do teu servo. O que é que nós percebemos com isso? Que Abraão é um homem que ele quer permanecer na presença de Deus. Deus manifesta a ele e, às vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus. Deus manifesta a sua presença. Aí, às vezes, é durante um louvor, mas termina o louvor, você faz assim: voltei. Eu estava... E o que foi, irmão? Não, eu estava chorando na presença de Deus. Mas Abraão diz assim: eu quero continuar na presença de Deus. Não passe de mim, eu quero continuar. Nós devemos permanecer na presença de Deus. Aí Abraão, no versículo 4, diz assim: traga-te um pouco de água, lava os pés, repousa debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. E responderam. Olha, Abraão, irmãos, ele está dizendo para os dois anjos e para o Senhor, o anjo do Senhor, ele está dizendo o seguinte: fiquem aqui, fiquem debaixo da árvore, eu vou lavar os pés de vocês, eu vou trazer algo para vocês comerem, e depois, quando vocês recuperarem as forças de vocês, vocês podem seguir. Isso demonstra o coração de Abraão com relação a Deus. Abraão quer fazer tudo, ele lava os pés do Senhor, ele quer servir a ele coloca ele no melhor lugar, porque no melhor lugar, qual é o melhor lugar? No meio do sol, ao meio-dia, é uma sombra. Então ele posiciona o Senhor naquela sombra. Simplesmente tudo isso era como se nós hoje colocássemos um bom louvor, um bom lugar, nós subimos um monte, nós estamos junto com os irmãos, nós estamos preparando o lugar para a manifestação do Senhor, para que Ele continue ali com a sua presença. Abraão entende que se ele fizer tudo isso, o Senhor vai ficar mais tempo com ele. Então, Abraão é alguém que mantém-se na presença de Deus. Ele não quer que só Deus apareça a ele, ele quer que Deus permaneça com ele. Isso é uma diferença grande. Às vezes nós temos relances da presença de Deus, mas nós não procuramos permanecer na presença dele. Versículo de número 6, diz assim: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Eu vou resumir isso aqui. Abraão apressou-se, correu para Sara e disse: Sara, prepara, tu pega a farinha e o azeite, tu faz uns bolos. Prepara para o Senhor comer. Olha aí, ó. Apressou-se Abraão. Versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, e apressou-se em prepará-lo. Vocês viram aí em 2 versículos, Abraão se apressa, ele corre, e depois ele se apressa em preparar. O que é que isso quer dizer, irmãos? Abraão é um homem que ele se apressa em dar o seu melhor a Deus. Ele não fica postergando. O que é que nós temos de melhor para dar a Deus? Abraão se apressa, ele corre. Às vezes Deus fala comigo: você tem que me dar, meu filho,
é o seu tempo, que é o que você tem de melhor. Eu quero a sua dedicação, eu quero que você deixe isso, eu quero que você me entregue tal coisa. E nós protelamos. Abraão não, ele se apressa em fazer. Ele corre, ele entrega. Ele tem uma pressa em agradar a Deus e entregar o melhor para Deus. Versículo de número 8, diz assim, ó. Tomou também Abraão, coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. Abraão prepara, vem um novilho, ele prepara uma coalhada. Irmãos, isso parece assim uma coisa assim pitoresca, parece um piquenique. Abraão leva o novilho, leva o bolinho, Abraão pega a coalhada, mas sabe o que era isso para a época? Era o melhor. Abraão não pega uma comida que está lá na geladeira e diz assim, eu vou servir o Senhor. A oferta que Abraão entrega ao Senhor é uma oferta nova, um novilho novo, preparado, fresca. Não é algo ultrapassado, não é algo guardado. Ele vai e diz assim, prepara o melhor. Pega o melhor novilho. Prepara, e depois que prepara, ele traz aquilo, leva à presença do Senhor, e aí um recado para nossas ofertas, nosso sacrifício, leve até a presença do Senhor, apresente a Ele, entregue tudo a Ele. Ele entrega ao Senhor, apressa-se, e aí a Bíblia nos faz uma surpresa. Capítulo 18, versículo 8 diz assim, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles o comeram. Deus, o Senhor, comeu tudo. Isso aí, irmãos, é como nós fazemos uma oferta ao Senhor, entregamos algo a Ele, do nosso coração, entregamos algo que Deus se alegra com aquilo, sabe que é o nosso melhor. E quando nós entregamos aquilo a Ele, o Senhor come. O Senhor, como foi o sacrifício de Elias, naquela oferta, o Senhor lambeu com fogo toda a água, consumiu tudo, e aquilo saiu um cheiro agradável ao Senhor. Então, o Senhor, mais uma vez, o resultado disso tudo poderia muito bem ficar ali aquela mesa bonita, mas a prova que Deus se agradou é que Deus comeu tudo. Eles comeram tudo. E aí, irmãos, dá um recado para nós. Não há fórmulas para agradar a Deus. Abraão tinha a coalhada, tinha um novilho, Abraão tinha um bolinho. Mas aquilo que nós, no nosso coração, acharmos que é o melhor, nós agradamos a Deus. Aquilo que nós achamos que podemos sacrificar para o Senhor, aquilo é aquilo que o Senhor vai se agradar. Amém? Aí a Bíblia continua. Versículo 9, o Senhor pergunta, cadê Sara, tua mulher, Saraí? E aí Abraão responde, ela está lá na tenda. Aí o Senhor lhe dá uma promessa. Diz que Saraí vai ter um menino. Sara, na verdade, vai ter um menino quando voltar daqui a 1 ano. E nesse momento, Sara está atrás da porta, na tenda, ouvindo a conversa e rir. E o Senhor fala, por que ristes? E Sara, ela não aceita, ela diz que não riu. Mas o Senhor disse, de certo ristes. Por que riu? Por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? O que é que você acha que é difícil? O Senhor está perguntando para Sara e para Abraão. O que é demasiadamente difícil que Deus não pode fazer? E Deus, o Senhor, responde,
tu riste sim. E é isso que nós devemos entender, meu irmão. Às vezes, como Sara, nós duvidamos das promessas de Deus. Nós já estamos tão cansados, tão desesperançosos, entre aspas, daquilo que Deus prometeu, que quando Deus nos fala, nós rimos. Será mesmo? Será? Mas é uma mistura de alegria com dúvida, porque eu já esperei tanto. Será que... E ela riu. Agora, irmãos, eu quero pensar com você uma coisa. Se nós prometemos algo a alguém e alguém ri na nossa cara, sabe o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós não damos mais aquilo. Rapaz, eu falei para o fulano, prometi um emprego. Sabe o que foi que ele fez? Ele riu na minha cara. Não acreditou que eu ia conseguir um emprego para ele. Eu prometi que se ele caminhasse comigo, ele ia chegar até... Ele riu. Aí, irmãos, isso demonstra a fidelidade de Deus. Apesar de Sara ter rido, ela sorriu, ela duvidou, mas o Senhor honra a sua promessa, a sua palavra. Ele já tinha dito que em 1 ano ele ia voltar e ia ver Sara com o menino nos braços. E ela, mesmo tendo rido daquilo que o Senhor falou, o Senhor disse, tu vai ter sim, a promessa vai se cumprir. E aí é um recado para nós. Muitas vezes nós falhamos na nossa espera, mas mesmo assim, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque nós estamos no processo de melhorar a nossa fidelidade, de crescer em fidelidade, mas nós erramos, e Sara errou. Mas Deus, Ele não muda a sua promessa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém? Então, Sara receosa, no versículo, quero ver com você o versículo 14 do capítulo 18. O Senhor diz assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Por que você está rindo? Por que você está duvidando? O que é difícil para Deus? Não foi Ele que fez o homem, não foi Ele que fez a mulher, não foi Ele que fez o tempo de ter e o tempo de parar. Não foi Ele que fez as regras, o tempo da mulher. Então o Senhor é Ele que tem todo o domínio. Versículo de número 15 diz assim, então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que ristes. O Senhor sabe que ela errou, o Senhor sabe que ela riu, mas o Senhor disse, pela promessa que fiz a vocês, pela promessa que fiz a Abraão, a promessa vai ser cumprida. Glória a Deus. Pela fidelidade do nosso Senhor. Amém? A Bíblia fala, irmãos, versículo 16. Tendo levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles. Olha, Abraão quer manter-se na presença de Deus, ele oferta ao Senhor, ele é prestativo, ele é servo, ele quer lavar os pés do Senhor, ele quer permanecer na presença do Senhor, ele cria um ambiente agradável para a manifestação da presença do Senhor, ele não quer que a presença do Senhor passe e vá embora, ele quer estar com ela. Aí agora, eles comem, eles dão o seu recado, a sua promessa, e eles vão embora, mas aí Abraão continua andando com eles. Abraão quer continuar na presença deles. Abraão ia caminhando com eles. Aí disse o Senhor, versículo 17, ocultarei a Abraão
Ocultarei a Abraão o que tenho para fazer? Olha, irmãos, a Bíblia diz lá, quando Jesus falou, ele diz, no Evangelho de João, ele diz assim: vós já não sois mais meus servos, vocês são meus amigos. E eu não preciso esconder algo dos meus amigos. Os servos não sabem o que o seu Senhor tem para fazer, mas os amigos sabem. Então o Senhor está dizendo aqui para Abraão: Abraão agora é meu amigo. Eu não vou esconder as coisas de Abraão. Eu vou revelar as coisas de Abraão. E aí é algo que fica claro na vida do crente. Quando nós vemos que um crente tem revelações de Deus, não estou falando de profecias ou algo só isso. Revelações da palavra de Deus, revelações do caráter de Deus, você está conhecendo a Deus. Então Deus está se revelando a você. Você não é mais servo, você é amigo. Deus começa a mostrar para você a intimidade dele. Você se torna amigo de Deus. Amém? Visto que Abraão, versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor. Irmãos, nós às vezes não compreendemos isso na plenitude. Olha o que está escrito no versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação. A nação virá de Abraão ou Abraão será a grande nação? O próprio Abraão virá a ser a grande nação. Nós, às vezes, não entendemos. Nós entendemos que de Abraão será uma grande nação. O que é que o Senhor está dizendo? Abraão é que se tornará a nação. É por isso que Deus diz assim, quando é questionado o Senhor diante dos fariseus, e ele diz assim, ó, Deus não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Abraão, tudo se cumpre em Abraão. Não é que a descendência dele será uma grande nação. O próprio Abraão já é a grande nação. O texto é claro. A promessa se cumpre em Abraão. Ele virá a ser uma grande nação. Não, mas a nação fisicamente só aparece depois. Depois de Isaac e de Jacó, começa a se multiplicar. Mas as nações foram prometidas em Abraão. Eu sei que isso é um pouco complicado. Mas nós devemos entender que quando Deus promete a você, o cumprimento vem a você. Pode daqui a 100 anos, a 3 gerações, fisicamente as coisas se cumprirem e as pessoas verem. Mas o que Deus está dizendo é que você, Abraão, será uma grande nação. Não é só que a nação virá de você. A promessa cumpre-se é em você. Você é uma grande nação. Então, quando Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus cumpre essa promessa em nós. Não é só a partir de nós. É em nós. Ele nos torna essa grande nação. Amém? E aí o texto, eu quero que você pule para o versículo 22. Diz assim, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão gosta de permanecer na presença do Senhor. O povo andando, os anjos andando, Abraão eu quero continuar ainda na presença do Senhor. Eu não quero me afastar, eles estão andando, mas eu vou junto. Aonde a presença de Deus está, eu vou junto. Abraão continua, ele quer permanecer. Mais uma vez,
Porém, os homens partiram dali. Versículo 22. Porém, Abraão fez o quê? Permaneceu ainda na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, Abraão começa uma conversa com o Senhor. O Senhor revela o seu plano para a destruição da cidade, das cidades. Abraão, e aí outra característica de Abraão que nós vamos perceber. Abraão começa a interceder pelos justos que vivem em Sodoma e Gomorra. Ele estava pensando na sua família, no seu sobrinho, nos seus familiares. Mas Abraão começa a interceder e ele diz: Senhor, se tiveres 50 justos, o Senhor poupará a cidade, matará o justo com o ímpio? O Senhor responde: de maneira nenhuma. Por 50 justos eu pouparei todos. E ele vem diminuindo, 40, 35, tanto. E o Senhor vai dizendo: por esses eu pouparei toda a cidade. Mas eu quero que você entenda, quando Abraão fala com o Senhor, ele diz assim, versículo de número 27, eis que me atrevo a falar com o Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha a maneira de Abraão falar com o Senhor. Ele está na presença de Deus e tudo, mas Abraão é um homem que ele entende tanta grandeza do Senhor, que ele se humilha na presença do Senhor. Ele diz: eu sou pó e cinza, tu és Deus e eu estou falando contigo. Nem parece essas coisas de hoje, coloque Deus na parede e tal. Não, Abraão é um homem humilde, um amigo de Deus. Ele fala com humildade, ele se coloca como pó e exalta o Senhor. Novamente Abraão fala de novo com o Senhor, versículo 29. E disse ainda mais a Abraão: porventura, se tiver 40, não farei por amor dos 40. Aí olha, Abraão insiste, versículo 30. Abraão insiste, aí ele diz assim: Senhor, não se ire comigo. Rapaz, Abraão, outra característica de Abraão, ele é um homem que teme a Deus. Ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. A grandeza de Deus. Não se ire comigo, Senhor. Se achar mercê, se tu se agradar, eis que me atrevo a falar contigo, eu que sou pó. Ele se humilha. Na presença de Deus, irmão, todo homem tem que se humilhar. E ele continua, versículo 31, continua Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Atreveu-se de novo, porque ele considera o Senhor tão santo, tão digno, tão maravilhoso, tão poderoso. E ele questiona novamente: se houver 20, respondeu o Senhor: não destruirei. Abraão no 32, não se ire, Senhor, vou falar novamente. Parece repetitivo, meu irmão, mas isso não é. Isso demora. Por que Deus coloca na sua palavra cada detalhe desse? A fala de Abraão é para que nós passemos a conhecer o coração de Abraão, que ele é um homem humilde, temoroso. Ele é um homem que se humilha diante da presença de Deus. Versículo 30. Na verdade, no 32, o Senhor responde: por 10, não destruirei por amor aos 10. 33 diz assim: tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Eu tive fazendo umas conjecturas com relação a esse versículo. O Senhor só se ausentou quando Abraão parou de falar com ele. E aí é para você meditar em casa. Será que a presença de Deus tem se afastado de nós porque nós deixamos de falar com ele? Paramos de falar. Quando Abraão cessa, a Bíblia diz: retirou-se o Senhor. Amém? Então, irmãos,
Eu queria deixar essa mensagem e você pegue ela por completa. As características de Abraão, e nós vimos as novas. As características de Abraão, que é um adorador, se prostrou-se. É um homem que se apressa em agradar a Deus, se apressa em dar o melhor para Deus. Ele corre, se apressa, prepara aquilo que é o melhor com as suas mãos, com aquilo ele dá algo fresco, novo. Ele não dá algo usado. Às vezes nós damos uma adoração antiga. A Bíblia diz que nós devemos entoar um louvor ao Senhor, um cântico novo, que saia da nossa boca. Abraão permanece na presença do Senhor, ele gosta de permanecer. Ele é um homem que intercede pela sua família. Amém? Que Deus nos abençoe. E hoje é culto de ceia. Nós vamos ceiar, vamos celebrar. Faça uma reflexão, anote. Essas mensagens gravadas, tem uma vontade de você ir lá, voltar, ver os tópicos, anotar, para que você cresça, se edifique, para que você ensine a outros, para que você, em nome de Jesus, nós tenhamos uma igreja edificada. Tem várias mensagens, tem algumas mensagens minhas, tem algumas mensagens do presbítero Rigoberto. Vá lá, olhe, tem algo que Deus quer falar com você. Olhe novamente, anote, fale com Deus. Amém? E nós vamos estar servindo a ceia. Prepare, chame sua família, prepare aí os elementos que nós vamos estar orando. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Esse momento é um momento que nós vamos celebrar aquilo que Cristo fez por nós. Neste momento você possa reunir na sua casa, a sua família, quem estiver com você, que ouviu essa palavra de Deus, que você possa se assentar e possa pegar os alimentos da ceia, que nós vamos neste momento orar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26. E a palavra do Senhor diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graça, e partiu, e deu aos seus discípulos: tomem e comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça, e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês, este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecado. Eu lhe digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de teres cantado um hino, saíram para o Monte da Oliveira. Naquela noite, Jesus ele tomou o pão e deu graça. Senhor, eu quero aqui neste momento te apresentar este pão, que agora, Deus, cada um que está na sua casa, ó Deus, que o Senhor possa vir consagrar, Senhor, que este pão, ó Deus, que agora está sendo, ó Deus, consagrado a Ti, que é símbolo, ó Deus, do Teu corpo, ó Pai, que foi partido por nós. Ó Deus, que neste momento o Senhor nos abençoe, ó Pai, e que nós possamos fazer isso com alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em seguida, Jesus tomou o cálice e disse para os discípulos que este vinho era o símbolo da nova aliança, que esse sangue que Jesus derramou por nós. Ó Deus, eu quero te apresentar, ó Deus, este vinho, que agora que cada um está na sua casa, que simboliza, Senhor, o teu sangue que foi derramado por nós ali na cruz. Ó Deus, nós abençoamos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém? Então você pode pegar o pão neste momento, possa dar a cada um. E neste momento nós vamos orar. Senhor Deus,
Nós queremos aqui te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é bom, e o Senhor, ó Deus, alcançou as nossas vidas, ó Deus, através do teu amor, que foi manifestado ali no teu Filho, ó Pai. Ó Deus, que neste momento, que cada um que está na sua casa possa vir receber este pão com alegria, que cada um, ó Deus, possa vir estar neste momento em oração, te glorificando, Senhor, celebrando aquilo que o Senhor conquistou ali na cruz, por cada um de nós, ó Deus. Nós queremos nos alegrar, ó Deus, pelo teu sacrifício, ali na cruz, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Deus, que nos alcançou, ó Pai. Te glorifico por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor declarou: esse é meu cálice da nova aliança, esse é meu corpo, que significa que o seu corpo foi rasgado e moído para nos dar saúde. Você que está em casa, ore, creia que o corpo de Jesus foi rasgado, moído, para que nós tivéssemos cura. Nós pedimos, Senhor, cura sobre o teu povo, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Você pode comer e pode beber em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo que tu fizeste por nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
teu nome, Senhor Jesus. Tu és soberano, tu és digno, exaltado acima de todo outro nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, Senhor, a morte venceste, o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivos. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia, obrigado. E seus olhos, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que tu fizeste por nós, continua a fazer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glorifique o nome do Senhor, que o nome dele seja exaltado na tua casa, que a tua casa seja um lugar onde tu invoque o nome do Senhor. Levante um altar na sua casa, no seu lar, que a presença do Senhor encha a tua casa, que a presença do Senhor traga cura, libertação, no nome poderoso de Jesus. Pai, te apresentamos nossa casa, nossas famílias, nossa vida, Senhor. Nos faz semelhante a Abraão, aquele que tu escolheste, Senhor, aquele que tu chamou, ensinou, Senhor, a seguir os teus caminhos. Nos ensina a seguir o teu caminho, nos ensina a seguir o caminho, pois tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, que as famílias sejam abençoadas, que todas as famílias que vêm de Abraão sejam abençoadas no nome de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder, a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo, hoje e para sempre. E quem crer, diz amém. Amém. Glória a Deus.